Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que é composto por 11 capítulos. Estamos no capítulo 10, que trata da nona lei moral, que é a lei de liberdade. E estamos no final do capítulo, quando Kardec traz, na questão 872, o resumo teórico do móvel das ações do homem. Ele tem o livre-arbítrio, então, o que o move? Não é? Como é que ele realiza essas suas escolhas? Hoje vamos para o terceiro parágrafo. Já falamos, não é? Que é um resumo teórico, não é tão grande assim, mas vamos lá. Continuamos, então, falando sobre o móvel das ações do homem. O homem é o espírito encarnado. Diz Kardec, aqui baseado nas respostas dos espíritos, não é? Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Já que não é ele que escolhe, não tem culpa nenhuma, nem mérito nenhum. Como ele tem o livre-arbítrio, sim, ele é responsável. A palavra culpa é realmente antiga. Vamos atualizar. Essa é uma boa palavra para ser atualizada. Então, é a responsabilidade. É isso que o homem tem quando usa o livre-arbítrio. E também tem o mérito quando usa bem, não é? Quer dizer, tem responsabilidade tanto no bem quanto no mal, claro. Mas, no mal, essa responsabilidade vai lhe trazer aflições e vai lhe trazer lutas para se regenerar nos seus erros. Já no bem terá méritos. Isto é de tal modo reconhecido que a censura ou elogio em nosso mundo são feitos à intenção, isto é, à vontade. Então, quando alguém faz o mal, é censurado. Quando alguém faz o bem, é elogiado. O que mostra que sim, a pessoa está ali e está fazendo suas escolhas. O homem, portanto, não poderá buscar no seu organismo físico nenhuma desculpa para os seus delitos, nem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar aos animais. Antigamente, mas muito, muito antes de Kardec, havia uma escola, vamos dizer assim, uma visão do homem que via em certas formas físicas tendências. Por exemplo, se a pessoa era magra, então ele tinha uma tendência a ser melancólico, não é? Então, se ele tinha o formato dele, ele tinha bilis, ele tinha, vamos dizer assim, uma produção no organismo que justificava seus humores. O organismo era responsável pelos humores humanos e daí responsável o organismo pelas escolhas. Muito conveniente, não é? Ah, não fui eu, não, foi o meu corpo. Vamos aqui apontar, por exemplo, que é preciso que conheçamos certas questões do nosso organismo, como, por exemplo, os nossos hormônios. Sim, os nossos hormônios influenciam nos nossos humores. Uma mulher, então, durante um mês está naquele conhecido, uma mulher, na sua fase fértil, está naquele conhecido
montanha, na conhecida montanha russa, Rússia não, a montanha russa emocional, não é? Se está na TPM, está como aquele fio desencapado. Se está no seu período, está chorosa, ou está muito sensível. Se está depois, já está mais tranquila. Ou seja, se nós reconhecemos as nossas tendências hormonais, podemos lidar melhor com elas? Podemos. A fim de não colocarmos nos hormônios a responsabilidade pelas nossas escolhas. Olha, os nossos hormônios, claro que existem distúrbios, como, por exemplo, uma depressão pós-parto, quando acontece uma queda muito grande nos hormônios da mulher depois do parto, pode sim complicar bastante o seu comportamento. Mas, na maioria das vezes, as alterações hormonais podem ser administradas por nós. Mas é preciso que estejamos atentos, senão nos deixamos arrastar pelos nossos períodos mais difíceis, hormonalmente falando. É claro que as pessoas que passam por dificuldades hormonais mais severas precisam de um acompanhamento bem mais detalhado, não é, da parte médica, sem sombra de dúvida. E médicos que ligados à questão mental. Continuando. O homem, bom, aqui não é quando falou, não é, que devido à sua liberdade de escolha, é elogiado ou criticado, e ele tem a vontade de fazer e ele faz. Daí é justo que seja mesmo responsabilizado. Então, quando Kardec diz que não poderá o homem buscar no seu organismo físico, já o tempo de Kardec já não estava valendo mais essa visão da química humana, podemos dizer assim, ou do psiquismo humano com a química. E também não pode abdicar da razão e da sua condição de humano para se equiparar aos animais. Tem pessoas que, por vezes, abdicam da sua condição de ser humano e se equiparam a animais, o que é muito triste, não é? Porque não somos animais, nós somos mais animais irracionais, temos como raciocinar e entender que o erro não pode se justificar. Como é que eu vou justificar um erro? É errado, é errado. É errado, é errado. Se é um erro, não adianta. Ah, mas eu gritei, eu bati, porque eu estava exaltado. Isto não é justificativa. Não há justificativa para a violência. Não há justificativa para o mal que se faz ao outro, nem mesmo para o mal que fazemos a nós mesmos. Não há justificativa. Há erro, ponto. O que podemos fazer diante do erro, ao invés de justificarmos? Reconhecermos e repararmos. Simples assim, todo mundo erra. Eu errei. Eu errei. Errei. Vou reparar o que fiz de mal. Pronto. Perdão. Mas vou reparar. Eu vou pedir perdão e vou reparar. Não vou só ficar pedindo perdão. É muito fácil, né? É fácil a gente errar e pedir perdão. Difícil é quando alguém erra conosco. Ou, né? Quando a pessoa sofre o erro do outro. Muito fácil. Foi mal, hein? Desculpa.
Percebi, me arrependi, vou reparar. É assim: erro, arrependimento, reparação. Não há problema. Nós estamos mesmo em aprendizado. É isso mesmo. Aqui temos, continuando aqui. Se fosse assim quanto ao mal, ou seja, o meu organismo não está ajudando, então eu faço bobagem quando meu organismo está alterado. Se fosse assim quanto ao mal, também deveria ser em relação ao bem, mas quando o homem pratica o bem, tem sempre cuidado em garantir mérito para si, não conjuga, não cogita em atribuir o mérito aos seus órgãos. Não foi porque eu estava num período do mês que favorecia eu fazer o bem. Não, eu fiz o bem porque que bom, não é? Eu já estou melhorando, já estou fazendo coisas boas. Mas quando eu erro é o organismo, quando eu acerto sou eu. É o que Kardec está dizendo aqui, que é bastante interessante. O que prova que, por instinto, não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. Então, pensamos e depois de pensarmos, decidimos, escolhemos. Mas tem gente que escolhe e não pensa. Que triste. Que triste. É importante não nos tomarmos decisões intempestivas, irrefletidas, decidirmos por impulso, sem pensarmos. É caminho do erro. É caminho do erro. Arrependimento certo. Não é? Continua Kardec. Tal como é vulgarmente entendida, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida. Então, isso aí já estava predestinado. Seja qual for a sua importância, se fosse esta a ordem das coisas, o homem seria como máquina, sem vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada a inteligência em todos os seus atos pela vontade do destino? Se verdadeira, semelhante doutrina seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Sendo Deus soberanamente justo, não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas cometer, nem recompensá-las por virtudes de que não teriam qualquer mérito. Tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não tentaria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior. Continua Kardec. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, há uma predeterminação no sentido das escolhas que foram feitas por nós antes de reencarnarmos. Mas são escolhas de situações. É como se fizéssemos a prova. No caso, fizéssemos as questões da prova. Na encarnação, nós respondemos as questões da prova. O que eu vou fazer diante dessa situação aqui? Isso. E desta, isto. Então, as situações são geradas antes de reencarnarmos e aqui simplesmente respondemos pelas situações que foram criadas antes. Vamos retornar amanhã
aqui no início do parágrafo, senão não vai ter como entendermos. Tal como é vulgarmente entendida a fatalidade, não é? Amanhã, então, começamos por aqui. No nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.